gente, que bom que você está aqui de novo, mais uma manhã, né? Agora são 6h15 da manhã, hoje é dia 11 de dezembro de 2024 e você está no melhor lugar que você poderia estar, no colo do Pai. Vamos juntos hoje aprender algumas coisas que vão fazer toda a diferença na nossa vida espiritual e são também ferramentas para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, para mais um dia andarmos na presença de Deus e triunfarmos sobre os desafios junto com Ele e com a sua graça. Eu sou o Michael e quero falar com você hoje, iniciando por uma pergunta, duas na verdade. A primeira delas é: você sabe verdadeiramente quem você é? Você sabe verdadeiramente quem você é? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: você sabe quem verdadeiramente Jesus é? Você sabe verdadeiramente quem é Jesus? Essa é a segunda pergunta. E ainda que sejam duas perguntas distintas, elas estão diretamente ligadas uma na outra. Olha o que esse texto aqui da Palavra de Deus fala. Lá em Mateus, no capítulo 16, fala sobre um encontro diferenciado que os discípulos tiveram com Jesus. Diferenciado por quê? Porque eles já tinham tido muitos outros, teriam posteriormente muitos outros também, mas o que está escrito em Mateus, no capítulo 16, mais especificamente no versículo 15, que diz o seguinte: Jesus perguntou aos discípulos: quem os outros estão dizendo que eu sou? Alguns estão dizendo que tu és Elias, Senhor. Outros estão dizendo que és Jeremias. E tem alguns que pensam que tu és João Batista que ressuscitou dos mortos. E Jesus, olhando para eles, perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Esse foi realmente um encontro diferenciado e distinto. Por quê? Porque Jesus entregou para eles ali algo inédito e para Pedro especificamente, Jesus também entregou algo inédito e algo particular. Veja, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem as pessoas estão dizendo que ele é, Jesus realmente estava querendo medir o nível de conhecimento que as pessoas tinham sobre ele. Jesus andava nos seus dias andando. Jesus fazia as suas peregrinações caminhando. Se muito, num animal, poucas vezes, para poder andar algumas distâncias. A maioria das vezes, praticamente todas, andando mesmo. Os veículos de comunicação, assim como os veículos de transporte da época, eram completamente diferentes do que nós conhecemos hoje. Então, quando Jesus pergunta o que estão dizendo de mim, Jesus estava querendo referir-se a qual era o nível de conhecimento que essas pessoas tinham, porque muitas delas nem tinham tido contato com Jesus ainda, mas já tinham ouvido falar, já tinham ouvido por boca de outras pessoas que existia um homem diferenciado, é um profeta, é alguém extraordinário, é um líder religioso, é alguém que trouxe algo novo da parte do divino para nós, e Jesus queria aferir o nível de conhecimento das pessoas. E quando os discípulos mais próximos ali trouxeram os relatos deles, Jesus se volta para eles e faz uma pergunta direta. Depois de ouvir o parecer a respeito dos outros e o que os outros pensavam, agora Jesus quer saber o que os discípulos pensavam sobre eles. Jesus estava querendo saber se mesmo andando perto dele, ou estando praticamente ali a tiracolo, como diz o dito popular, se eles estavam tendo a mesma mentalidade que outros que não estavam perto dele. E em meio àquela pergunta, em meio àquela indagação, aquele questionamento de Jesus, Jesus ouve da boca de um deles que estava ali, mais especificamente Pedro, que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Quando Pedro fala isso para Jesus, responde dessa maneira para Jesus, Jesus dá a Pedro um presente extraordinário. Jesus diz assim, parafraseando, né? Porque tu sabes quem eu sou.
e eu verdadeiramente sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, o prometido, em outras palavras, aquele que tinha sido anunciado, prometido e predito pelos profetas, sou eu mesmo. Jesus disse, e porque você reconheceu que eu sou essa pessoa, eu sou esse enviado, eu te digo também, que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Olha que experiência que os discípulos, mas mais especificamente Pedro, teve com o Senhor. O grande assunto aqui está em torno da identidade. O grande assunto aqui está em torno da identidade. Lembra? Eu comecei esse vídeo perguntando a você se você sabe quem você é. E na sequência, eu perguntei, você sabe quem é Jesus? Você sabia que nós podemos conhecer, quem sabe, um Jesus histórico? Quem sabe esse Jesus histórico nós aprendemos na escola, no colégio, na faculdade ou em algum curso de formação que tivemos? Sabe que nós podemos conhecer o Jesus religioso? E quem sabe nas religiões que participamos ou que ainda estamos inseridos, nós podemos ouvir sobre ele também. Mas tem um outro Jesus, que não é nem o histórico, nem o religioso, mas é o Jesus ressurreto. É aquele que a Bíblia diz que veio e se fez homem, andou entre os homens, se submeteu ao papel de até ser servo dos homens por amor. E a Bíblia diz, ele se entregou, Filipenses capítulo 3, e morreu. Morreu uma morte horrível de cruz, sendo castigado, principalmente por se assumir como sendo o Filho do Deus vivo, o unigênito de Deus. Jesus foi castigado e morreu por assumir e viver a partir da sua verdadeira identidade. E é por causa dessa vida dele em forma de homem. É por causa do que ele fez derramando seu sangue, como a Bíblia diz. É por ele não ter desistido e ido até o final. É por ele ter morrido sim, mas ao terceiro dia, como a Bíblia diz, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. É por causa dessa ressurreição poderosa que eu e você podemos agora não mais andar no engano, não mais andar na mentira, não mais andar inseguros, não mais andar equivocados. É por causa que ele veio, se deu, se doou, morreu, ressuscitou, que nós podemos viver uma vida na verdade. E é uma vida na verdade que nos faz viver e desfrutar de todas as promessas que Deus tem para nós. É uma vida na verdade e embasada na verdade de Deus que nos faz viver uma vida extraordinária. E eu sei que você deseja isso, eu sei que você quer isso, eu sei que você até já experimentou isso. Glória a Deus! O que nós precisamos é nos manter na verdade. A Bíblia diz em João, no capítulo 8, que Jesus, ele é a verdade. A Bíblia diz no mesmo capítulo que as trevas, mais especificamente o diabo, ele conhece a verdade, mas ele não se firmou nessa verdade. Você sabe o que diferencia alguém do mal, das trevas? É conhecer a verdade e se manter nela. E viver a partir dela. É essa a chamada, é esse o convite de Jesus para mim e para você. A nossa relação com Jesus, a verdade, o caminho e a própria vida, é como se fosse uma relação espelho. Quando nós olhamos para um espelho, nós vemos a peça do espelho ali, mas ao mesmo tempo que nós olhamos para aquela peça do espelho, nós nos vemos refletidos ali. A nossa relação verdadeira com Jesus e uma relação de intimidade com Ele vai nos levar a viver algo muito parecido ou similar a essa dinâmica do espelho. Olhamos para Ele e nos vemos nele. Eu vou falar uma coisa muito importante aqui agora para você, que quem ainda não conseguiu desenvolver uma vida verdadeira com Jesus, quem ainda não o conhece, quem ainda não o reconhece como o Redentor, o Salvador dos homens, como sendo o único caminho, a única verdade e a única vida, e ainda não estreitou esse relacionamento com Ele, não está vivendo a partir dessa verdade absoluta. E vou repetir aqui sem medo de errar e sem medo de
até mesmo de ser contrariado. Cada um pode pensar da maneira que quiser. Mas eu quero te dizer, como enviado da parte de Deus para você nessa manhã, que Jesus, ele é o fundamento da verdade na nossa relação com Deus, que é primeiramente o nosso Pai. Ele veio para devolver a mim e a você todas as verdades. Você conhece pessoas que, por exemplo, vivem de forma oprimida ou até reprimida? Pessoas que não têm tanta facilidade ou nenhuma facilidade em dizer o que pensam, em dizer quem são, em dizer o que acham, em dar as suas opiniões. Existem pessoas que elas estão vivendo muito reprimidas. E por causa dessa falta de expressão, por causa dessa falta de interação, elas vão ficando cada vez mais acovardadas com o mundo, com os desafios do mundo, com as questões que acontecem no nosso cotidiano e acontece para todo mundo. E tudo isso tem explicação. Tudo isso diz muito respeito às fases do desenvolvimento que essa pessoa teve desde lá da sua infância, as fases primárias, como chamamos. Mas, da mesma maneira que nós nascemos naturalmente falamos e passamos por fases de desenvolvimento, e as fases do nosso desenvolvimento primário, as primeiras infâncias, a adolescência, são fases extremamente importantes para nos formar como um indivíduo, para nos formar como pessoa, como pessoas que estão estruturadas a ponto de vencerem, de avançarem, de não ficarem acovardadas com os desafios da vida. Da mesma maneira que uma pessoa, ela se torna estruturada ou desestruturada, como sabemos, espiritualmente falando, é a mesma coisa. É necessário passarmos pelos processos de desenvolvimento relacional para com Jesus, a fim de que a nossa pessoa, ou a nossa nova pessoa, melhor dizendo, porque é isso que a Bíblia nos promete na relação com Jesus, é viver em novidade de vida. E essa novidade de vida está diretamente ligada ao relacionamento que temos com Ele. Como anda o seu relacionamento com Ele? Como anda o seu relacionamento com Jesus? Como está o nível de conhecimento e de entendimento que você tem ou atribui à pessoa do Senhor Jesus? Será que para você Jesus é um cara legal? Será que para você Jesus é mais uma figura importante em meio a tantas outras figuras religiosas que existem? Será que para você Jesus é um mito que apareceu e desapareceu? Será que Jesus para você é uma lenda? Ou será que Jesus para você é o Filho de Deus, o Redentor dos homens, o Redentor da humanidade? É aquele que deu a sua própria vida em seu resgate. Se Jesus é para você, esse Redentor, esse Salvador, esse prometido de Deus que veio e fez o que deveria ter sido feito, o que ele falou para Pedro, também vale para você, vale para mim. A nossa identidade determina a nossa autoridade. Vou repetir. A nossa verdadeira identidade vai determinar a nossa verdadeira autoridade. A autoridade tem níveis, a autoridade tem vários aspectos que poderíamos falar, não é o foco desse tempo aqui agora, mas espiritualmente falando, a autoridade que você tem espiritual é determinada por como você vê Jesus e como você o recebe no seu coração. Falando em receber Jesus no coração, eu não quero perder essa oportunidade aqui de te fazer o convite para entregar sua vida aos cuidados de Jesus. Eu não sei se você chegou até aqui esse vídeo e se já fez essa entrega consciente em algum outro momento, ou se você está chegando aqui e nunca teve essa oportunidade. Eu quero te dar essa oportunidade agora. Vamos orar juntos? Eu te convido a fechar os teus olhos. Vamos lá? Senhor, nós queremos apresentar esse tempo aqui diante de Ti. Muito obrigado pela palavra do Senhor, que é vida e verdade da parte de Deus. Obrigado por ter olhado para nós na condição de pecadores e não ter nos abandonado, não ter nos rejeitado, não ter nos se afastado de nós. Obrigado por ter nos olhado nessa condição de pecadores e ter vindo ao nosso encontro na figura de Jesus para nos perdoar, pagar o preço pelos pecados e nos devolver a essa relação com Deus, que é o nosso Pai. Nessa manhã,
eu quero apresentar a vida aqui desses teus filhos e dessas tuas filhas, que ainda não tiveram a oportunidade de entregar a vida, o coração e a vida aos seus cuidados, mas que estão decididos a fazer isso agora. Eu oro com eles e eu declaro a vida de Deus sobre cada uma dessas pessoas. E eu quero aqui fazer uma confissão de fé, como a tua palavra nos incentiva. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz que se com a nossa boca nós confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e no nosso coração nós crermos que Ele ressuscitou dos mortos, nós temos a nossa salvação garantida e o nosso acesso a uma vida extraordinária pela vontade de Deus ainda nessa terra assegurada. Então essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que veio a essa terra em forma de homem, em forma de pessoa, e andou entre os homens, se fez servo dos homens, morreu e derramou o seu sangue pelo perdão dos pecados. Morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje vive e reina, e estás à direita do Pai. Eu creio nisso e eu coloco a minha vida e o meu coração apoiado nessas verdades. E te recebo como único Senhor e Salvador para a minha vida. Recebe a minha vida, Senhor Jesus, e pelo Teu Espírito Santo me guie em todos os meus dias daqui para frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei se você fez essa confissão de fé pela primeira vez, mas é isso que precisa acontecer. Colocar a nossa vida de forma intencional e consciente aos cuidados de Jesus. Que bom que você esteve aqui até agora. Você está no Colo do Pai, o seu canal de devocionais, e eu quero te incentivar a fazer 3 coisas muito rápidas. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Se você ainda não ativou o sininho de notificações, faça isso. E se você puder, compartilha essa mensagem com outras pessoas, tá bom? Um abraço forte e nos falamos nos próximos momentos. Shalom, shalom.